Boa noite, meu irmão, minha irmã. Nós já nessa noite cantamos, nessa noite já oramos, já fizemos a leitura bíblica. Agora vamos estudar uma pequena porção da palavra de Deus. Eu quero convidar você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo 46. Salmo 46 é o texto dessa noite. Eu farei a leitura do texto e peço que você me acompanhe. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará, desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aí, vamos orar. Pai, nós vamos nos aproximar da sua palavra e quando fazemos isso, fazemos com profunda reverência, com santo temor, dada a grandeza da sua palavra e as nossas inúmeras limitações, nós pedimos agora que nos tome pelas mãos, nos conduza à verdade que precisamos ouvir, nos conduza à verdade que temos que aprender, de tal modo que, ao terminarmos o estudo dessa noite, o nosso coração possa estar alinhado com aquilo que ouvimos e que a sua palavra seja um instrumento que o Senhor usará para isso. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quando nós estudamos o livro de Salmo e os diferentes capítulos que estão nesse livro, nós já mencionamos que nem sempre nós conseguimos entender o contexto. E quando nós não sabemos o contexto exato dos Salmos, nós temos que então, sem se exceder naquilo que nós podemos biblicamente fazer, precisamos procurar um contexto, precisamos tentar alocar o texto dentro de um contexto possível. Se isso não acontecer, nós simplesmente explicamos o Salmo sem nenhum tipo de contexto. Porém, às vezes é mais fácil, às vezes não. Neste caso, se você olhar na sua Bíblia, se você tem a Bíblia aí em mãos, você vai ver que o título aqui diz assim: Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, um cântico. Então nós sabemos que era uma música e foi feita para ser cantada e até dito para quem cantar e que voz cantar. Mas fora isso nós não temos outro conhecimento. Então nós vamos de novo usar aquela palavra, provavelmente vamos mostrar um contexto que respeita a época e se harmoniza muito bem com o que o Salmo aqui está descrevendo. Nós já vimos semana passada no Salmo 126 e ao longo dos estudos que fazemos quando olhamos a nação de Israel, quero ajudar os irmãos a entender isso, a ter um contexto, e pelo menos um contexto simples, para que você não se perca aí na explanação. Nós temos estudado aí então a dinâmica de como o povo ocupou essa terra, a terra de Canaã. Moisés chegou até as portas, não entrou. Josué então lidera o povo adentra a terra prometida, expulsa os povos que estão ali, mata alguns deles e as 12 tribos se assentam. Passa-se um tempo, virão uma série de líderes ali, juízes, virão profetas, virão sacerdotes, e aí uma série de lideranças ali
são colocadas por Deus para guiar esse povo. Finalmente o povo pede um rei, então Deus dá Saul. Saul vai reinar durante 40 anos, depois ele é sucedido por Davi. Davi também assume o trono, reina por mais 40 anos. E no final, Salomão. Salomão também tem um reinado de 40 anos. Depois da morte de Salomão, no ano 931 a.C., era para ficar tudo com o seu filho Roboão, mas por causa de uma decisão não sábia, o reino então, as 12 tribos que estavam debaixo de um único monarca, essas 12 tribos, elas se dividem. As 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, ficam com o filho de Salomão, chamado Roboão. E as 10 tribos que ficaram ao norte, elas recebem o nome de Israel, e elas então agora estão sob o domínio de Jeroboão. Uma série de reis vão se suceder no norte sobre essas 10 tribos, desobedecendo a Deus inúmeras vezes, Deus mandando profetas, pedindo para que o povo abandonasse o pecado. Eles não fizeram isso, então Deus, no ano 722 antes de Cristo, envia os assírios. O poder mais forte e mais sinistro no Oriente, a Assíria, devora todas as nações que estão no seu caminho. A Assíria trata duramente seus cativos, cortando seus membros, orelhas, nariz e lábios, e os obrigam a fazer o trabalho duro. Soldados inimigos são rotineiramente cegados, têm suas línguas cortadas, são esfolados, queimados vivos ou espetados em estacas. Poucas nações se atrevem a desafiar abertamente a Assíria. O povo assírio, povo muito cruel, eles invadem a terra sob o comando de Salmanaser. A Assíria então conquista ali, destrói o reino do norte, as 10 tribos, espalha essas tribos, mata alguns, os que sobram eles deportam, parte que fica na terra eles se misturam e vai dar origem ao povo samaritano. As 2 tribos que ficaram ao sul, nada acontecem a princípio, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas tribos que estão ao sul deveriam ter aprendido essa lição, mas eles também não aprendem, não mudam. E alguns reis, por que o reino do norte foi destruído, do sul não? O reino do sul, Judá, nesse caso, onde estava Jerusalém, parece que os reis que estavam ali, não todos, mas eles foram reis mais próximos, mais obedientes a Deus do que os reis que estavam na região norte, no território das 10 tribos chamadas de Israel. Acontece então a destruição das 10 tribos do norte, as 2 do sul, não obedecendo a Deus, finalmente vão ser destruídas, depois levadas, na verdade, em cativeiro pelos babilônicos. Então, quando nós olhamos para esses salmos, nós precisamos acomodar ele em algum desses momentos. Nós temos informações que ajudariam a entender esse salmo, se harmonizando muito bem com a história de um rei chamado Ezequias. Rei Ezequias, a história dele aparece em diferentes livros, aparece em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 19, 2 Crônicas, capítulo 32. Vai falar dele também em Isaías, capítulo 36, 37, você vai ler essa história e você vai então perceber que a história de Ezequias era um bom rei, fez o que era certo diante de Deus e por isso esse rei, o reinado dele prosperou. A palavra de Deus diz, eu vou ler para você no 2º livro de Reis, capítulo 18. Vai dizer assim a partir do versículo 3. Fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi o seu pai. Removeu os altos e quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Então, esse rei, ele destrói os altares que estão espalhados pela terra de Israel, o povo se tornou idólatra e ele faz com que todo mundo venha a Jerusalém para adorar. Inclusive, ele é o rei que destrói aquela serpente que Moisés
fez, não é, no deserto, para que os israelitas que fossem picados olhassem para aquela serpente e fossem curados. Depois disso, a serpente perdeu o seu sentido de existir, mas o povo guardou e continuou adorando. Então Ezequias vai lá e destrói. O 2 Reis 18 vai falar bastante coisas sobre ele, não dá tempo de eu ler, mas ele era um rei muito bom. Ele era um rei que serviu a Deus, que se apegou. O versículo 6 apenas diz assim: porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Ele lograva bom êxito. Rebelou-se Ezequias contra o rei da Assíria e não os serviu. Ezequias, rei de Judá, revoltou-se contra a Síria, recusando-se a pagar os seus impostos elevados. Em resposta, o rei Senaqueribe atacou a Judá depois de ter destruído o reino do norte de Israel. O rei Ezequias tentou apaziguá-lo, enviando grandes quantidades de ouro e prata para Senaqueribe. Senaqueribe, porém, não mostrou nenhuma piedade. Uma cidade após a outra, dentro da fronteira de Judá, caía com crueldade da Síria. E logo, a única cidade restante era Jerusalém. Quando Ezequias, a mão do Senhor ia com ele, ele se rebela contra o rei da Síria, não lhe paga mais impostos. O que acontece? Não demora muito, o rei da Síria sai do território ali do que seria o Iraque hoje, a Pérsia, e ele invade essa região de Israel e vem descendo pela parte costeira, litorânea do território, e vai conquistando. Finalmente, ele chega até a região de Judá. O rei Ezequias ficava em Jerusalém, mas na região de Judá existiam várias cidades fortificadas. E Ezequias, ele basicamente, em Jerusalém, ele fica seguro, mas as cidades que estão à sua volta, Senaqueribe, que era o grande imperador do momento, ele destrói, ele conquista 46 cidades fortificadas que estavam nessa região norte. E depois de conquistar essas cidades fortificadas, ele decide então ir até Jerusalém e conquistar Jerusalém, porque o rei Ezequias havia parado de apoiá-lo. Neste contexto, nesse interim, Ezequias então, sabendo que isso, do intento do rei assírio de vir sobre eles, tendo conhecimento do que esse rei ia fazer, Ezequias então envia mensageiros com tributos. O que ele faz? Ele manda uma carta dizendo para o rei: olha, se você for embora, se você nos deixar aqui, eu prometo, vou voltar a ser obediente e vou pagar para você o que você quiser. Então o rei manda uma resposta dizendo: olha, eu quero tantos quilos de prata e tantos quilos de ouro. Era uma quantia enorme, como Ezequias não tinha esse dinheiro, não tinha essa quantidade de ouro e prata para entregar. O texto fala que ele vai até o templo e ele arranca até pedaços da porta do templo de Deus. Todo o material de prata e ouro que ele podia levantar, ele recolhe e ele manda entregar então para o rei. Com essa decisão, Senaqueribe percebe que o rei Ezequias está morrendo de medo, está apavorado com isso. E em vez de ir embora, o que Senaqueribe faz? Senaqueribe fica com o que ele recebe e manda mensageiros a Jerusalém. E quando esses mensageiros chegam até Jerusalém, eles se aproximam, o rei Ezequias envia os seus mensageiros. Então, olha, há um encontro aqui, há um encontro diplomático para tentar resolver a questão. Senaqueribe está em Laquis, é uma outra cidade ainda a 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, ou Laquis, alguns chamam. E Ezequias fica na cidade. Cada um desses dois reis mandam seus emissários, e na conversa, é claro que os emissários de Ezequias estão em desvantagem. Os homens de Senaqueribe começam a dizer para eles assim: olha, nós já conquistamos toda a terra, tudo o que é possível foi conquistado. Não há nenhum povo que resistiu a nós. Por que vocês, povo de Israel, acham que vão conseguir vencer? Na verdade, povo de Judá, não é? Por que vocês, judeus, acham que vão resistir?
vocês não têm nada. E os emissários de Senaqueribe, eles afrontam tanto os judeus, dizendo o seguinte: se vocês tiverem 2.000 homens aí para lutar, nós damos para vocês 2.000 cavalos para que vocês lutem contra nós. Vocês estão em tão desvantagem numérica que a menor guarnição do soberano Senaqueribe venceria vocês. Então nós pedimos que vocês abandonem a cidade, abram as portas e nos deixem entrar sem lutar, e nós vamos ser bondosos com vocês. Nós vamos tirar vocês daqui, vamos mandar você para uma outra terra, mas uma terra boa, em que tem comida, em que tem bebida, em que tem fartura. Obviamente, isso não era verdade. Mas Ezequias, olhando para essa situação, ficou muito triste. Então, os emissários de Senaqueribe começaram a dizer o seguinte, afrontaram o Deus de Israel, dizendo: se nenhum Deus das nações nos resistiu, quem é o Deus que poderá livrar vocês das nossas mãos? Que divindade poderia? Nenhuma divindade, os mais poderosos impérios caíram. Vocês são nada. O Deus de vocês não vai poder fazer nada. E depois eles começam a dizer o seguinte: não deixem que o rei Ezequias engane vocês. O rei Ezequias vai tentar convencer vocês a confiarem nele ou em Deus. Parem com isso, isso não vai dar certo. E a afronta era tão grande que os emissários de Ezequias falaram para o povo, para os soldados de Senaqueribe o seguinte: por favor, falem conosco em aramaico. Parem de falar em hebraico. Por quê? Nós entendemos muito bem o aramaico. Não falem em hebraico. Vocês falando em hebraico, o povo que está no muro, os soldados que estavam ali, vão ouvir. E era exatamente o que os homens de Senaqueribe queriam. Eles gritavam o mais alto possível em hebraico, fazendo questão que o povo comum ouvisse. E veja, o sistema usado na época para conquistar uma cidade era bem simples. Vinham os exércitos, eles ficavam em volta da cidade, faziam um cerco, um sítio naquela cidade, e a primeira coisa que eles faziam era cortar água, cortar todo tipo de mantimento. Com o tempo, a fome seria tamanha, e você lendo o relato bíblico, me perdoe pela palavra, pela rudeza da palavra, mas o próprio texto bíblico diz assim, para os soldados de Senaqueribe, dizendo: se vocês ficarem aí e vocês não se entregarem, vocês vão passar tanta necessidade que vocês vão beber a própria urina, comer os dejetos e no final vão comer os seus próprios filhos. Isso era assustador. E os assírios, eles eram muito cruéis. Então, neste contexto, nós sabemos que o rei Ezequias vai até o templo, ele rasga suas vestes, ele ora a Deus. E ele clama a Deus por ajuda. Então, hoje, o que nós estamos vendo aqui no Salmo 46 pode ser exatamente o contexto vivido em Ezequias, pelo rei Ezequias, que vai dar origem a esse salmo. Hoje nós vamos ver, a verdade central é a seguinte: quem confia em Deus pelo que Ele é, desfrutará das bênçãos que Ele faz. Quem confia em Deus pelo que Ele é, desfrutará das bênçãos que Ele faz. É muito fácil as pessoas confiarem em Deus. Normalmente, hoje, é muito comum as pessoas demonstrarem confiança em Deus quando, em determinados cultos, principalmente os televisivos, as pessoas vão lá e dão testemunho. Olha o que Deus fez, eu não tinha nada, fiquei rico. Olha, eu estava doente, Deus me curou. Todo esse tipo de coisa. Então, as pessoas, elas, depois de ouvirem esse tipo de coisa, falam: eu também confio em Deus. As pessoas, a maioria das pessoas, elas tendem a confiar em Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. E esse salmo vai mostrar que quem confia em Deus pelo que Ele é, vai desfrutar certamente daquilo que Ele faz. Acredite, confie em Deus pelo que Ele é. Não fique olhando para um Deus que é como um gênio da lâmpada de Aladim. Um Deus que você vai cultuar se Ele te der o que você quer. O nosso Deus, Ele é digno de adoração pelo que Ele é. Aprenda isso. Esse salmo, hoje nós vamos ver algumas coisas importantes. Por que não devemos duvidar da presença de Deus em meio às tribulações? Nós vamos ver hoje três razões muito simples porque você não deve duvidar. A primeira delas é porque Deus é o nosso protetor. Vou repetir: Deus é o nosso protetor. O salmo foi escrito dentro do contexto que nós mencionamos. O rei assírio
Senaqueribe estava ameaçando destruir a cidade de Jerusalém. E ele realmente era um rei muito poderoso. O rei Ezequias, não tendo recursos, não tendo mais o que fazer, ele então busca a face do Senhor, orando, pedindo ajuda de Deus, dizendo: Senhor, esses homens estão afrontando o Senhor, as nações da terra vão saber que o Senhor foi envergonhado com o que eles estão fazendo. O rei pede a Deus, e o profeta Isaías manda a resposta para o rei, dizendo: Deus ouviu a sua súplica e Deus vai livrar você, não se preocupe. E aí faz o sentido do Salmo 46. Esta é a resposta do rei Ezequias ao apelo de Senaqueribe para que a cidade fosse aberta, para que eles se entregassem. E então a resposta possivelmente do rei Ezequias é essa: Deus é o nosso refúgio. Na língua, nas versões que nós temos em português, nós perdemos um pouquinho do sentido do que foi escrito em hebraico. Por quê? Porque a palavra nosso, na versão em português, aparece uma vez só. Diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro. Mas na língua hebraica, nós temos sufixos pronominais que estão antes de cada palavra. Então, é como se ele repetisse dizendo assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. É uma ênfase muito grande de quem Deus é e também uma ênfase em quem é o objeto desse cuidado. Deus é o nosso refúgio. Eu não devo temer. Ezequias não teve medo porque ele sabia: Deus está comigo no meio das provações. E assim hoje deve ser comigo e com você, da mesma forma. Deus é um Deus presente no meio das tribulações, sejam as maiores ou sejam as menores. O nosso Deus, ele nunca nos desampara. Deus está no controle. Muitas vezes nós não entendemos as coisas porque elas acontecem. A resposta dada por Deus ao rei Ezequias aparece em 2º livro de Reis, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: Acaso, olha a resposta de Deus, acaso não ouvistes que já há muito dispus estas coisas e já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. Eu quis que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. A resposta que é dada é a seguinte: Deus falou assim: por que você está com medo? Foi eu que quis que Senaqueribe viesse e destruísse as cidades. Isso está no meu plano, está no meu controle. Não fugiu. É bom que você esteja pedindo a mim. É certo que você peça a mim, porque até agora você agiu errado. Ezequias queria encontrar socorro no Egito. Ezequias tentou sair da situação subornando Senaqueribe, mas quando não tinha mais jeito, ele estava no fundo do poço, ele foi ao Senhor. Infelizmente, nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Quando nós não vemos uma saída, nós tentamos dar o nosso jeito, tentamos arrumar a situação. Quando não tem mais jeito, então a gente volta-se para Deus. E isso deveria ser a primeira coisa a ser feita, e não a última coisa a ser feita. Eu me lembro da história de José. Quando você lê em Gênesis, José foi vendido pelos seus irmãos. E no final da história, quando José traz sua família para o Egito, no final Jacó morre. E os irmãos de José ficam com medo, dizendo: agora que o pai morreu, José vai nos destruir. Então eles vão até José e falam: olha, José, o pai é morto, mas antes de ele morrer, ele pediu para que você nos tratasse bem. E sabe de uma coisa? Nós até podemos ser seus escravos, mas não nos faça mal. E José então dá uma resposta fantástica para os seus irmãos. Ele diz assim: acaso estou eu no lugar de Deus? Aquilo que vocês intentaram mal, Deus intentou em bem. Então, muitas situações difíceis da vida que nós olhamos e achamos que é uma situação terrível, pode ser exatamente a mão de Deus conduzindo a história para que você vá para o ponto que Ele quer, vá para o lugar que Ele tem preparado. Eu disse que hoje nós veríamos 3 razões porque nós podemos confiar entendendo que Deus está conosco no meio das situações as mais difíceis. A primeira é porque Deus é o nosso protetor. Ele nunca nos deixa, nosso refúgio, nossa fortaleza, um socorro sempre presente em toda e qualquer situação. Por isso, versículo 2 e 3
vão dizer: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Em outras palavras, o salmista está dizendo o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro no meio das angústias, e não importa o que aconteça, não importa se as coisas embaixo dos nossos pés, se a terra se abalar, se tudo sair do controle, Deus é nosso refúgio. Deus não perdeu o controle. Quando tudo saiu do seu controle para você e para mim, Deus continua no controle. Talvez você não saiba, mas em 1521, um monge chamado Martinho Lutero, ele foi convocado então pelos mais poderosos estudiosos, pelos governantes daquela época. Ele foi convidado, na verdade foi convocado à cidade de Worms, e em 1521 ele então foi levado para um lugar, para um julgamento. E quando ele chegou nesse julgamento, era certo, era quase certo que ele fosse morrer. A chance de ele morrer era muito grande. Os seus amigos tentaram a todo custo fazer com que ele parasse, desistisse de ir, fugisse, se escondesse. E Lutero, então, Martinho Lutero diz uma frase que deveria ser emoldurada e colocada em todas as casas para lembrar. E olha o que ele disse. Martinho Lutero disse assim: mesmo que os demônios em Worms sejam tantos quanto as telhas nas casas, eu ainda irei. Baseado no Salmo 46, que Martinho Lutero escreve: castelo forte é o nosso Deus, refúgio, espada, escudo. É baseado nesse salmo, talvez você não soubesse, que Martinho Lutero se inspira e cria um hino que varreu a Europa, dizendo: se eu tiver que perder família, bem, se eu tiver que perder esposa, filhos, Deus é o meu refúgio, Ele é o meu castelo forte, Ele está comigo. Se demônios mil me cercarem, eu não me abalarei, eu não desistirei. Se o tempo permitir, eu mostro para vocês um pequeno vídeo de como Lutero se posicionou diante daquele grupo de pessoas que queriam que ele se retratasse da fé em Cristo. Doutor Lutero, ontem admitiu que os escritos eram seus. Diga-nos agora, persiste no que escreveu aqui ou está preparado para se retratar dos escritos e das crenças que eles contêm? Peço perdão se não tenho modos apropriados à corte. Não fui criado em palácios, mas fui criado dentro do claustro. Pedem-me que renegue meus escritos, mas são diferentes entre si. Alguns falam de fé e boas obras. Se eu renegasse estes, eu negaria a verdade cristã. Em outros, ataquei o papismo. E homens que têm afligido o mundo cristão e que arruinam corpos e almas de outros homens. Se renegasse estes, eu seria como um manto que encobre o mal. Muito sereno, imperador. Príncipes ilustres e nobres senhores, eu sou apenas um homem e não Deus. Mas devo defender-me como fez Jesus Cristo quando disse, e eu digo agora: se falei mal, que se testemunhem contra mim. Martinho Lutero não respondeu a pergunta. Responda simplesmente: vai retratar-se ou não vai? Querem uma resposta simples? Aqui está. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, e não pelo Papa ou Concílio que estão se contradizendo. A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia.
Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a consciência não é nem certo, nem seguro. Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Aqui estou. E assim será. Que Deus me ajude. Amém. Lutero teve medo. Nós vamos nos assustar, mas é preciso que você, ao ler um salmo como esse, tenha a sua fé robustecida, fortalecida, ao saber, não importa o que aconteça, não importa a maior crise deste mundo, não importa se surjam vírus ou doenças, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro presente em todo o tempo, em toda e qualquer angústia. E quando Ezequias falou isso para Senaqueribe, Senaqueribe ficou furioso. Então, você acha que Deus pode te livrar? Então o exército da Síria veio rapidamente para fazer um cerco em Jerusalém. Ciente do que ia acontecer, ciente de que o exército, a tática de Senaqueribe era cercar Jerusalém e matar as pessoas lá dentro de sede, de fome, nós vamos ver o desdobrar desse texto. A partir agora do versículo 4 em diante, fica até meio estranho o salmo. Às vezes, quando você está lendo na sua casa, sem uma explicação, fica difícil de entender. Por quê? Porque o salmo começa, em primeiro lugar, o início aí, ele fala tudo na terceira pessoa, não é? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, sempre falando de um terceiro. No versículo 4 em diante, fica uma coisa desconexa. De repente, ele começa a falar assim: há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mudou completamente, parece até que outra pessoa escreveu o texto. Quando você chega na parte no versículo 8 e 9, ele fala: venham contemplar as obras que Deus tem feito. Mudou agora para um convite. O salmista está convidando as pessoas: venham ver o que Deus fez, sem falar para nós o que é. E quando chega no versículo 10, fica mais estranho ainda, porque o próprio Deus fala no salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você tem um salmo em 4 pedaços, que se você não compreender, eles vão ficar soltos e não farão sentido para você. Mas sim, há um entrelaçar deles aqui, sutil e bonito, para mostrar que, no meio da adversidade, Deus protege o seu povo. Em segundo lugar, Deus provê para o seu povo. A tática usada, como eu mencionei para vocês, ao sitiar as cidades, a primeira coisa que eles faziam era cortar o abastecimento de água de uma cidade. Tática militar simples. Chegou na cidade, corta o abastecimento de água. O povo vai ter sede. Antes de ter fome, comida eles estocaram, a água é difícil. Então corta a água. O que Ezequias fez? Inscrito no antigo prisma de Senaqueribe, descoberto em 1920 por arqueólogos em Mossul, no Iraque, o rei Senaqueribe nos diz com suas próprias palavras o que ele fez. Porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu jugo, vim de encontro a ele, e pela força das armas e pela força do meu poder, tomei posse de 46 das suas cidades fortificadas. E a Ezequias, o judeu, prendi em Jerusalém sua cidade real, como um pássaro enjaulado. Antes que Senaqueribe chegasse em Jerusalém, Ezequias percebeu que a colina ocidental da cidade estava desprotegida e vulnerável, e ordenou a construção de uma parede maciça. Casas foram derrubadas para abrir caminho para essa parede e para fornecer materiais de construção. A fonte principal de água de Jerusalém, a fonte de Gion, também precisava de proteção. Se isso não fosse feito, os seus inimigos poderiam bloquear a fonte, retirando toda a água da cidade. Um ousado plano de Ezequias foi a construção de um túnel desviando a fonte a uma distância equivalente a 1/4 de milha. Sob as bases da cidade, os trabalhadores começaram a escavar cada extremidade do túnel proposto.
através de uma rocha sólida e completou seu projeto incrível antes de Senaqueribe chegar. A aniquilação de Judá parecia certa. O comandante supremo se aproximou do muro da cidade para se reunir com funcionários de Ezequias e leu uma carta de Senaqueribe em voz alta para que as pessoas da cidade ouvissem, e começou a lançar insultos contra Ezequias e o Deus de Israel. Eu não vou ler por causa do tempo, mas Ezequias, sabendo que Senaqueribe vinha com seu exército, era um exército grande, só para você ter uma ideia da proporção, na época ali, em Jerusalém, deveriam ter cerca de 2.000 soldados. Se tivesse, a ponto de o próprio Senaqueribe falar, se vocês tiverem 2.000 soldados, eu dou cavalos. O exército de Senaqueribe, ali, tinham 200.000 homens, no mínimo. 200.000 homens, é muita gente. Não dá nem para comparar. Não é nem Davi e Golias, é Golias e as formigas. Essa é a proporção de um texto como esse. Então, Ezequias, que era temente a Deus e Deus era com ele, decidiu fazer uma tática muito arriscada. Ele chama todo o povo da cidade e manda que o povo tape, que o povo jogue entulho em todas as fontes de água ali. Todo poço que tivesse fora dos muros da cidade seria aterrado. Toda nascente, toda fonte de água seria aterrado. E o povo, então, eles começam a desesperadamente fazer isso. Se você depois quiser ler na sua casa com mais calma, você pode ver esse texto, um trecho desse texto em Isaías capítulo 22, versículo 9 a 10. Ele vai dizer assim: também notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram a água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas. Por que derrubaram? Para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas, a muralha exterior, não é, e a interior, para as águas do velho tanque. Por que eu estou dizendo isso? O rei de Jerusalém decide não permitir que fique água lá fora. E para evitar que o exército de Senaqueribe tenha água para se manter num cerco, ele aterra tudo. Mas há um problema. A cidade de Jerusalém, se você ler o Salmo 46, como nós falamos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se você visitar Jerusalém, você vai descobrir que desde aquela época não existem rios em Jerusalém. Não há rio. Será que o salmista cometeu uma gafe tão grande assim de falar de um rio? Alguns vão dizer, ele está falando da Jerusalém celestial. Não, nada disso. Ele está falando de algo que tem tudo a ver com o contexto que nós mencionamos aqui. Ezequias soterrou todas as fontes de água, mas ele decidiu fazer uma coisa muito, muito perigosa. Ele mandou cavar um túnel de cerca de 530 metros. Um túnel que na frente de um dos portões existia um lugar chamado Fonte de Gion, ou de Gion, alguns dizem assim. A palavra Gion significa jorrar. Basicamente a ideia da palavra contida aqui é que aquela fonte, ela esguichava a água. Era tão forte aquela nascente que a água jorrava para cima, ela saía. E o que Ezequias fez? Ezequias, então, ele vai mandar cobrir aquilo ali para que Senaqueribe não tenha água. Mas o povo dependia daquela água. A cidade de Jerusalém, eu vou tentar mostrar por imagens, ela era feita numa topografia toda particular. A cidade tinha níveis, existia uma parte mais baixa da cidade, e essa parte aqui tinha o conhecido tanque de Siloé. Então ali embaixo era o lugar onde se armazenava a água, e depois você vai ter platores, vão subindo até você chegar na parte mais alta. A parte mais alta da cidade era onde estava o templo, basicamente é uma rocha. Abaixo do templo era uma rocha, a ponto de hoje ainda ser chamada aquela mesquita islâmica, muitas vezes é chamado de o domo da rocha, porque ali é pedra e você não vai encontrar água naquela pedra. Então esses níveis de água, você sabe que a água tem que estar na parte mais baixa da cidade. E acontece que os vendedores,
naquela cidade até pegavam água, saíam pela cidade vendendo. Você vai ver isso também em Isaías 55, que existia a prática de gente vender leite, vender água, vender azeite. Eram vendedores ambulantes. Como a cidade era longe, as pessoas pagavam para que alguém buscasse água e vendesse em outros lugares. Mas para que você entenda o que aconteceu, o rei Ezequias manda então soterrar toda a água fora dos muros. Mas para que a cidade não fique sem água, ele então toma a decisão ousada de mandar cavar um túnel subterrâneo por baixo do muro para levar a água daqui dessa fonte de Gion até o tanque de Siloé. E, meus irmãos, é uma obra tão ousada da perspectiva moderna. Você fala, vamos cavar só 500 metros, meio quilômetro. Nós estamos falando de cavar meio quilômetro com as ferramentas daquela época, de 800 anos aí antes de Cristo. Nós estamos falando de cavar sem ter iluminação. Estamos falando de cavar sem as ferramentas, sem iluminação. E sabe o que é pior? Estamos falando de cavar sem aferição de GPS, laser, nada disso. Eles tinham que começar a cavar e chegar no ponto certo, passando por baixo da cidade e, pior ainda, fazendo curvas. A imagem que eu vou mostrar mostra para você as curvas que foram feitas para chegar até lá. Se Deus não estivesse com eles, seria impossível. Para piorar a situação e para tornar o feito mais notável ainda, por causa do tempo, em visto que o rei Senaqueribe estava se aproximando, Ezequias separou duas equipes. Uma equipe começou a cavar de baixo e uma de cima. E eles começaram a cavar até tentar se encontrar no meio. Meus irmãos, não dá nem para descrever essa obra. Se eu levasse um grupo de irmãos numa pequena montanha, num pequeno monte, falar, cava daqui para cá, 20 metros, um para encontrar com o outro, é capaz de um sair no sul, outro sair no norte. E essas equipes cavando na rocha, sem parar, para enfrentar o que viria. Até hoje, se você depois pesquisar na internet, falar o túnel de Ezequias, você vai ver que obra fantástica. Ela é estreita e baixa, ela tem cerca de 2 metros de altura no máximo, e a largura talvez 50 centímetros de largura, 50, 60 centímetros, é estreito. E a água fica até a metade, uma água gelada. Então a água, tudo lá fora foi soterrado, mas a água então entrou para Jerusalém, e ela abastecia Jerusalém durante qualquer cerco. E isso salvou Jerusalém. Todo o exército inimigo que tentava conquistar Jerusalém não conseguia cortar a água. Por quê? Porque existia uma água, existia um rio que abastecia a cidade de Deus. Agora volta comigo para o Salmo para você ler. O Salmo diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Deus Altíssimo. É exatamente o que aconteceu com o túnel de Ezequias. Esse túnel abasteceu, levando água para a cidade de Deus, mantendo aquele povo a salvo de qualquer exército inimigo que se aproximasse. O texto diz mais, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. É neste contexto que você vê como Deus é o provisionador, como Deus providencia para o seu povo aquilo que é necessário. Ele protege, e não só protege do perigo como nossa fortaleza, mas ele também proporciona, providencia o que é necessário. O que é necessário para a sua vida hoje? Para aquele povo era água. O que é que você precisa, que você duvida que Deus vai prover? Qual é o seu temor? Quais são os inimigos que estão sitiando a sua vida? Quais são os inimigos que estão tirando a sua paz? Onde está a sua confiança? Quem confia em quem Deus é, vai desfrutar daquilo que Ele faz. Você confia? Deus é o protetor. Se você confiar, você vai desfrutar da proteção. Deus é o provedor. Você confia? Se você confiar, você vai desfrutar da proteção. Por isso o versículo 6 diz assim, bramam as nações, ou seja, gritem as nações, os reinos podem se abalar, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podem gritar, os homens de Senaqueribe podiam gritar à vontade do lado de fora do muro, eles podiam, aqui nesse texto aqui, bramir, não é? Poderiam se revoltar, façam o que quiser. Nós não seremos tocados, porque o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso protetor é socorro presente
no tempo da angústia. Deus é o provedor, Deus é o protetor. Você acredita nisso? Muito importante para os servos de Deus terem essa compreensão a respeito de quem Deus é. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Como nós poderíamos harmonizar isso aqui neste contexto? Exatamente você voltando para a história de Ezequias e Senaqueribe. A aniquilação de Judá parecia certa. O comandante supremo se aproximou do muro da cidade para se reunir com funcionários de Ezequias e leu uma carta de Senaqueribe em voz alta para que as pessoas da cidade ouvissem, e começou a lançar insultos contra Ezequias e o Deus de Israel. Quando o rei ouviu isso, rasgou suas roupas, entrando no templo e espalhando a carta ameaçadora diante de Deus. O rei clamou a Deus, dizendo: Inclina os vossos ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre seus olhos, ó Senhor, e vê, e ouça as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus, tu somente. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado, e pela manhã, ao despertar, o poderoso Senaqueribe descobriu que 185.000 dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém e retornou para a Síria. Pouco tempo depois, Senaqueribe estava adorando no templo do seu deus Nisroch, quando 2 de seus filhos o feriram com espada e o mataram. E seu filho Esarhadon reinou em seu lugar. E assim, o que Deus disse através do profeta Isaías aconteceu. O rei da Síria não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, porque eu defenderei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías, então, avisa Ezequias dizendo assim: por onde Senaqueribe veio, ele vai voltar. Nem sequer uma flecha ele vai jogar contra Jerusalém, porque ele me afrontou. Ele não afrontou você, Ezequias, ele não afrontou o povo, ele afrontou a mim. Porque ele disse: qual é o Deus que pode te livrar das minhas mãos? Pois Deus diz: meterei um arco, uma argola no nariz de Senaqueribe e vou levar ele embora para a terra dele. E lá na terra dele eu farei com que ele seja morto. Olha como é a profecia bíblica. Ela não é uma profecia mais ou menos, eu vou destruir ele, vai acontecer alguma coisa. Não, Deus falou, ele não vai lançar nenhuma flecha. E o que aconteceu com os assírios? O texto bíblico vai nos dizer o seguinte: naquela mesma noite em que Senaqueribe estava do lado de fora com seu exército de 200.000 pessoas, Deus então envia um único anjo. E o anjo desce naquela noite e mata 185.000 soldados. E a Bíblia nos conta que pela manhã seguinte, quando Senaqueribe acordou, só existiam cadáveres. 185.000 soldados mortos. Como será que Deus matou esses homens? Está aí uma pergunta interessante. Alguns historiadores, o tempo não vai permitir eu expandir, mas alguns historiadores entendem que Deus mandou um anjo e o anjo espalhou, sabe o quê? Uma peste, uma praga. Quem sabe foi o Covid número 1. Ele dizimou aquele povo. Como? Com um vírus, uma bactéria?
Todos infartaram? Não sabemos. Mas um tipo de peste, uma pestilência pode ter tocado a vida daqueles homens. E eles morreram naquela noite. Por quê? Porque Deus é o protetor. Porque Deus é o provedor. E Ele cuida do seu povo. E o que Senaqueribe fez quando ele acordou e viu quase todo o seu exército dizimado, envergonhado, com a argola que Deus colocou no nariz dele, ele voltou para a Síria. E quando ele estava lá na Síria, ele foi adorar um Deus, o Deus do seu povo. Ele foi prestar culto a esse Deus, pensando, nossa, o resultado da minha batalha foi terrível. Eu preciso agradar o meu Deus, a minha divindade. E quando ele entrou no templo para adorar a Deus, o Deus dele, o falso Deus que ele servia, 2 dos seus filhos vieram com espada e cravaram ele no chão. Exatamente como Deus havia predito para Isaías. E esses 2 filhos fogem para a região de Ararat, onde a Arca de Noé parou, né, na história bíblica, e um filho dele chamado Azaradom vai subir ao poder e vai governar o Império Assírio por mais algum tempo. E aqui, volta para o texto. Que convite é esse? Venham contemplar as obras do Senhor, que Ele tem feito desolações na terra. Foi o anjo do Senhor que desceu e matou aqueles homens. Ele faz cessar a guerra. Acabou a guerra. Não jogaram uma flecha em Jerusalém. Não fizeram nada contra a cidade. E o texto diz, Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus faz essas coisas. Aprenda isso. Se você acreditar em quem Deus é, você vai desfrutar do que Ele faz. Por fim, o texto termina falando uma coisa sobre Deus. E agora é o próprio Deus falando. E eu disse para você que nós aprenderíamos a não duvidar de que Deus está conosco no meio das provações. Por quê? Eu falei que nós vamos aprender 3 coisas. A primeira é que Deus é protetor. Se você acreditar que Ele é protetor, você desfruta da proteção. Deus é o provedor. Se você acreditar que Ele é provedor, você vai receber dele provisão. E por último, eu quero que você saiba que Deus é professor. Se você acreditar que Ele é professor, você vai receber dele orientação e ensino. Olha o que Deus termina, o próprio Deus agora falando, não salmista. O versículo 10 diz assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Interessante, a primeira vez no texto que Deus abertamente fala, e a primeira coisa que Deus fala para o povo é uma ordem. Ele diz assim, fiquem quietos. Fiquem quietos? Como assim, Deus? Isso mesmo. Fiquem quietos e saibam o quê? O que eu faço? Não, o texto fala, fiquem quietos e saibam que eu sou. Deus fala assim, aprendam algo. Aprendam quem eu sou. Vocês viram o que eu faço? Ok, mas não confiem em mim pelo que eu faço. Confiem em mim pelo que eu sou. Fiquem quietos. Uma das coisas que Deus, na Bíblia, às vezes repete esse pedido, nós vemos que o povo de Israel, quando estava de frente do mar prestes a se abrir, né, eles não sabiam que o mar ia se abrir, e o faraó estava chegando, aquela agitação, todo mundo estava gritando, clamando. Deus diz para Moisés, manda o povo se aquietar. Não temeis, aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. Eu acho que o nosso barulho aqui incomoda a Deus, sabia? Eu acho que nós reclamamos demais. O Senhor dos exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Eu acho que eu e você murmuramos, eu acho que eu e você falamos muitas coisas, enchemos, se é que é possível falar isso, mas enchemos a cabeça, o ouvido de Deus com tanta bobagem, que Deus tem que falar, fiquem quietos. Saibam quem eu sou Deus. Esse inimigo aí fora não pode fazer nada com você se eu não permitir. Fiquem quietos. O desemprego não vai bater na sua casa, a doença não vai chegar na sua casa. Você não vai perder a saúde, o vírus não vai chegar aí. A crise, o problema não vai chegar sem que eu saiba, sem que eu permita, sem que eu mande. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. A minha vida,
meu poder, não vai mudar. Que adianta você ficar gritando? Que adianta você ficar chorando? Que adianta você ficar murmurando e reclamando? Fiquem quietos. Aprendam apenas a olhar. É interessante como os filhos muitas vezes ensinam isso para os pais. Muitas vezes os filhos ficam, principalmente os filhos pequenos, eles se tranquilizam apenas de saber que o pai está ali. As mães que estão nos assistindo, quantas vezes os filhos estão chorando, estão com medo de dormir no seu própria cama, no seu próprio quarto. E muitas vezes, se o pai ou a mãe for naquele quarto, só do filho saber que o pai está ali, mesmo que o pai não fale nada, a mãe não fale nada, só de saber que ele está perto, faz com que o filho ou a filha durma tranquilo. E nós temos o nosso Deus cuidando de nós. E nós não conseguimos ficar quietos. Então, meu irmão, nessa noite aprenda. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso provedor. E Deus é o nosso professor. Se você entender isso, esse salmo vai fazer todo sentido para você. Aquietem-se e saibam que eu sou o Senhor, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus te ajude a entender, que Deus te ajude a viver sabendo quem Deus é e não olhando para o que Ele faz. Você pode até acreditar, você pode até demonstrar fé, olhando para o que Ele faz, mas isso não agradará a Deus. Porque e quando Ele não fizer? Deus é Deus. Creia nele pelo que Ele é. Vamos orar. Senhor, para nós tem sido um desafio muito grande olhar para textos como esse, olhar para histórias do passado, e nós vemos como o povo de Judá, como os judeus foram salvos pela sua boa mão, como eles receberam proteção mesmo diante de inimigos enormes, mesmo diante de grandes afrontas, mesmo diante da morte iminente. O Senhor os protegeu. E aquele povo, Deus, que estava sendo oprimido, recebeu do Senhor a proteção. Aquele povo que estava com medo do que iria acontecer, recebeu do Senhor a provisão. E aquele povo recebeu também a orientação que o Senhor nos dá como professor. Por isso, nessa noite, olha para as nossas famílias, olha para as nossas vidas, para o nosso próprio coração e nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes nós nos agitamos, nós gritamos, nós murmuramos e reclamamos, porque esquecemos que o Senhor nos protege. Há muitos crentes que acreditam que estão sendo protegidos porque estão de máscara, porque usam luva, porque tem álcool gel, porque fazem isso ou aquilo, que são coisas boas e devemos fazer, mas nós não somos protegidos por essas coisas. Nós somos protegidos porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, nós não temos mantimentos em casa porque nós estamos trabalhando ou porque nós temos uma provisão financeira. O alimento que é colocado na nossa mesa não é colocado porque o nosso braço conquistou aquilo que temos para comer, para vestir e para beber. É provisão do Senhor. Nos ensina a reconhecer isso. E quando a dúvida chegar, quando o medo se instaurar, quando o barulho da nossa volta, das nações, quando os nossos inimigos nos afrontarem, ajuda-nos a ficar quietos. Ajuda-nos a nos calar aos teus pés. Nós não precisamos que o Senhor nos responda. Nós precisamos que o Senhor saiba o que está acontecendo. Nós não precisamos de uma ordem da tua parte. Nós sabemos que o Senhor é amoroso, sábio e bondoso. E no tempo certo, há de agir quando assim for o momento. Até lá ensina o seu povo a ficar quieto, a parar de reclamar, a parar com a murmuração,
É hora de nos calarmos e observarmos as maravilhas que o Senhor já tem feito. E quando nós não virmos nada, ainda assim nós creremos, porque o Senhor é isso. O Senhor é justo e bom. E quando o Senhor não faz o que nós queremos, o Senhor continua sendo Deus. Muito obrigado. Cuida do seu povo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar esse curso.